negativa. Boa noite, professor. Me chamo Raíssa Mariana, sou sua aluna do curso de Ciência da Computação na UFBA no semestre 2023.1 e vou apresentar o meu desafio do somador subtrator completo. A minha câmera está posicionada num ângulo não muito favorável, então talvez fique ruim a visualização, mas o que importa de fato é a apresentação do projeto. Então espero que não atrapalhe muito a minha apresentação. Esse é meu somador subtrator completo. De acordo com a exigência colocada pelo senhor, tinha que ser um somador subtrator em um circuito só e a partir de uma chave seletora que definisse qual seria qual. Então, basicamente, está aqui o meu somador subtrator completo. Ele está funcional. Essas são as minhas duas entradas e os 6 bits exigidos pelo senhor. Cada um desses bits é um somador completo e eu vou explicar melhor ao decorrer da apresentação. Ele está funcional, aqui ele está somando os bits 0001, 0001, que é 1 mais 1 em binário. Essa é a minha chave seletora que transforma de somador para subtrator. Quando ela é selecionada, nós invertemos as entradas B e enviamos mais 1 para ser somado. É basicamente como funciona o complemento de 2, como funciona a subtração em binário. Você inverte o número e soma mais 1. Eu coloquei aqui embaixo também uma verificação de overflow. Então, o LED está aceso quando a saída é igual a 1, ou seja, quando a quantidade de vai 1s é ímpar. Quando vai 1 a mais para o último bit para fora. E o LED desligado, a saída é igual a 0, ou seja, não teve ocorrência de overflow. Basicamente, para chegar nesse somador subtrator completo, eu tive que fazer um somador completo e um meio somador. O meu somador completo precisava de 2 meios somadores para ser um somador completo, e aqui está o meu meio somador. Fiz o meu meio somador, aqui é o meu somador completo, esse aqui é o meu meio somador. Aqui a gente pode ver o transporte de entrada, soma, as duas entradas A e B, e o transporte de saída, tal como está aqui. Transporte de entrada. Você vê que quando está bitado, ele vem para cá como transporte de entrada. Temos a soma, a entrada A, a entrada B e o transporte de saída, né? O bit de saída, né? No caso, seria esse aqui. E é isso. Só que esse somador subtrator não atende todas as exigências que o senhor colocou no seu PDF. Então, eu tive que transformar tudo isso em uma outra coisa para poder abranger tudo. Eu acho que o caminho que eu fiz foi desnecessariamente grande, mas eu não achei uma outra lógica para poder fazer isso. Eu acredito que eu podia fazer isso com menos portas lógicas, com jeitos mais fáceis e mais curtos e mais baratos, mas esse foi o jeito que eu consegui fazer e tá funcional, então eu acredito que atenda às exigências. Então, vamos para a explicação. O senhor fala aqui que se o usuário quiser que o número de entrada seja negativo, este deve apertar um botão associado a cada número de entrada e então o número será convertido para o complemento de 2. Eu não sabia como fazer isso, então o jeito mais funcional que eu achei para poder fazer exatamente o que o senhor estava me pedindo foi do seguinte modo. Peguei meu somador subtrator completo, fiz uma cópia dele, joguei aqui, criei um inversor dele. Eu tirei as entradas A. Na verdade, eu não tirei as entradas A. Eu coloquei uma constante 0 em todas as entradas A. Por quê? Porque só ia entrar agora a minha entrada B, o 0 ou 1. Então, com as minhas entradas A, uma constante 0, se eu colocasse 0, 0 menos 0 vai dar 0. É o mesmo número. Se eu colocasse 1, 0 menos 1 seria um número negativo. Então, o caminho para isso seria o número negativo. É como se eu estivesse tendenciando as entradas a serem negativas, para poder que essa exigência funcionasse. Depois que eu peguei esse inversor, eu fiz um projeto final, onde eu criei um inversor A, um inversor B, como se fossem duas entradas, cada um com sua chave de seleção, onde inverte as entradas que é colocada, e um circuito somador subtrator completo principal que não tem inversor. É basicamente esse circuito somador subtrator completo funcional. Então, eu liguei esses meus inversores A, inversor B,
ao meu somador subtrator completo. Então, como eu falei, é como se aqui fossem as entradas A's, aqui fossem as entradas B's, e aqui eles estivessem conectados a uma saída, certo? Funciona, né? Como você pode ver que é o número 9, quando a gente aperta a chave de seleção para essa entrada, ela fica negativa, fica menos 9. Mesma coisa acontece aqui embaixo, 3 menos 3, então está funcionando, é funcional. Então, vamos lá. Vamos agora aos displays. Eu não sabia como fazer esse display funcionar, não fazia a menor ideia de como fazer esse display funcionar. Então, o Monitor Ícaro me deu uma guia, ele me deu a dica de usar o splitter, que eu não sabia o que era também, fui pesquisar. Que são distribuidores. Eu achei eles muito funcionais e eu achei que daria certo. Porém, não sabia como isso ia funcionar. Porque o distribuidor, ele tem basicamente 4 entradas e uma saída. E eu tinha 6 entradas. Eu tinha 6 bits. Como eu ia fazer isso funcionar? Se eu tivesse 2 distribuidores, eu teria 8 entradas. Eu não precisaria de 8 entradas. Eu até tentei fazer com 8 entradas, onde eu só usasse 6 delas, mas não estava funcionando. O único jeito que eu achei para funcionar esses 2 distribuidores é colocando 2 constantes zero em pelo menos 2 das entradas. Em pelo menos 2 entradas de cada um. Em pelo menos constante zero de 2 entradas de pelo menos um dos distribuidores. E foi o que aconteceu aqui. Só desse jeito funcionou. Como se eu estivesse tapando essa entrada com uma constante zero. É como se ela estivesse recebendo alguma coisa, mas ela não está recebendo ao mesmo tempo. Fiz isso aqui no meu inversor A, que era a minha entrada A. Fiz isso aqui no meu inversor B, que é a minha entrada B. E fiz isso aqui no meu somador subtrator completo, para poder aparecer corretamente os números indicados. Como eu falei, funciona, né? O binário, o hexadecimal é igual ao decimal até o 9 e depois vira uma letra. Aqui. O de cá eu coloquei antes do meu circuito inverter. Porque se eu colocasse do lado de cá, na verdade antes ele estava do lado de cá, mas estava aparecendo já o hexadecimal, as letras do hexadecimal invertidas já. E eu queria que aparecesse o número de fato para poder ficar mais visual. Por exemplo, menos 37 mais 3. Então aqui virou uma letra. O resultado foi em hexadecimal, mas as opções de entrada estão em números. Até porque como eu ia negativar se fosse em hexadecimal. Até poderia, mas não ia ficar muito visual. Então, eu achei melhor colocar esse display antes do meu inversor, né? Antes, nas entradas do meu inversor. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. E vamos pro sinal de mais ou menos, que foi outro desafio gigantesco, porque eu não sabia como eu ia fazer isso, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer isso. E cara me recomendou a matriz de LED, que foi um bom caminho, mas eu também não sabia como funcionava, então tive que pesquisar, tive que assistir muitos vídeos, ler muitas coisas. E aí, foi o seguinte, a matriz de LED, ela tem 7 linhas, então funciona, vou explicar de um jeito muito leigo, mas basicamente você vai pintando assim as linhas que você deseja, e aí ela vai formando um desenho que você quer que forme, certo? Então, eu estava conseguindo. Eu consegui desenhar o mais e consegui desenhar o menos. O problema estava nessa inversão, porque eu não ia ter só o mais. Eu precisava de um jeito que invertesse do mais para o menos. Então, o jeito que eu encontrei era com uma chave de seleção. Um outro problema que eu encontrei é que a matriz ela tem 7 bits. Isso me travou durante muito tempo, porque eu pensei em colocar... Ela tem 5 entradas, então eu pensei em colocar 5 entradas, sabe? 5 entradas dessas. Tudo bonitinho assim. Só que cada uma dessas entradas tem 1 bit e a matriz tem 7 bits. Mesmo que ela tenha 5 entradas, ela tem 7 bits. Então, eu precisava achar um jeito de colocar uma entrada onde tinha 7 bits. E esse foi o jeito. Você pode alterar a quantidade de bits de cada entrada. Isso foi mágico. Então, foi desse jeito que eu consegui pintar a matriz de LED. Ok,
Mas ainda assim, eu precisava, como eu falei, de uma chave seletora que onde mudasse de menos para mais. O que foi outro problema, porque eu não sabia uma chave seletora que usar. Eu pensei em usar um circuito meio somador para poder fazer isso acontecer. Eu acredito que funcionaria também, só que eu achei entre o meio somador, entre um circuito meio somador e um MUX, eu achei o MUX mais fácil de fazer. Então, eu utilizei o MUX. Basicamente, o MUX ele vem com duas entradas e dessas duas entradas você vai ter uma saída, certo? Certo. Dessas duas entradas você tem um botão e uma saída. Então, você tem as duas entradas de escolha de opções, o botão que decide essas opções e a saída que você quer para essas duas escolhas, né? Então, por exemplo, aqui, esse é o meu botão. Eu escolhi uma entrada, aqui eu escolhi a outra entrada. E aí ela vai como saída, né? Você vê que aqui ela tá seguindo um caminho, aqui ela tá adicionando esse caminho. Então, assim, eu achei muito útil, eu achei muito bonitinho depois que ficou pronto, achei uma graça. E achei funcional também. Esse botão está ligado diretamente ao meu circuito somador subtrator principal. É a minha chave de seleção do meu somador subtrator principal, né? Então faz todo sentido. Quando ele é selecionado, ele vira menos. Quando ele tá zero, ele vira mais. E o sinal consegue captar e desenhar, basicamente, ele completo. Você vê que aqui também funciona o display. Ele tá bem funcional, esse circuito. Sobre a verificação do overflow, ele está funcionando também, mas eu vou deixar essas verificações para o final. Na verdade, eu vou deixar agora, porque acho que eu já expliquei como está funcionando. Eu espero que você tenha entendido. E a verificação do overflow está funcionando perfeitamente. Eu tinha colocado de cabeça os números que eu ia testar aqui, porque eu sei que são números exatamente. Mas ele está totalmente funcional, certo? Mas vamos lá. Aqui a gente vai testar o 9 mais o 3, que dá 12, e 12 em hexadecimal da C. Podemos também fazer o 9 menos 3, e aí a gente pode seguir dois caminhos. A gente pode inverter no meu inversor, que ele fica 9 menos 3, que vai dar 6, ou no meu somador subtrator, né? Que basicamente faz a mesma coisa, só que aqui é o meu somador subtrator, e aqui é a minha chave de inversor. Você vê que dá ocorrência de overflow, porque quando você diminui 9 menos 3, eu poderia fazer a conta aqui, mas eu acho que não ficaria tão... Ficaria visual, mas eu acho que desnecessário, porque acho que o vídeo já está chegando nos 15 minutos. Mas basicamente isso. Quando você faz a soma de 001, 001 menos 00011, ou esse número 0011 invertido, dá ocorrência de overflow. Deixa eu ver outra opção também. A gente pode fazer a opção que o senhor deu no PDF, que foi menos 1 mais menos 1. Que aí a gente pode botar menos 1 mais menos 1, que era 3E, que dá exatamente o valor que o senhor tinha dito que dá. 00000. É isso. É isso. Eu acho que tá funcional. Ele tá funcionando todas as exigências que o senhor pediu. Ele tá com sinal, ele tem os displays. Eu utilizei o display de 7 segmentos apenas para sinalizar o menos aqui do display de entrada, porque realmente eu não consegui achar uma utilidade ou eu não consegui saber utilizar o display de 7 segmentos. Eu achei muito mais útil o matriz LED, o MUX, o display hexadecimal, que é uma benção. O distribuidor também, enfim. Eu achei o Logicim, ele é muito complicado no início, mas depois quando você pega o jeito, ele fica bem intuitivo. Ele te dá muitas opções muitas ferramentas para você montar o que você quer.